Alô? Boa noite. Chegando aí. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Sérgio. Sérgio, meu parceiro. Arthur, boa noite. João Luiz, Ricardo Pugliese, boa noite. Elisa, boa noite. Boa noite, Marcelo. Já falei do João. Pessoal, hoje teremos uma live bem interessante, tá? Para vocês terem ideia, o que nós vamos falar hoje aqui foi algo que foi falado na última edição do Encontro dos Fundidores Gaúcho, tá? Boa noite, Fábio. Boa noite, Maurício, Reinaldo. Boa noite, Reinaldo. Grande abraço. Valeu. Gabriel, a live, infelizmente eu tô com uns problemas técnicos no Instagram, eu não tô conseguindo gravar a live. Eu vou tentar a última vez gravar agora, tá? O que a gente está fazendo é disponibilizando a live durante o dia seguinte. Sérgio Cruz, seja bem-vindo, Sérgio Cruz. Alexandre, seja bem-vindo também. Pessoal, o som tá ok aí? Sim? Entrou o nosso amigo Ricardo, que é quem vai conduzir aí essa primeira parte. Pessoal, nós vamos dar uma dinâmica um pouquinho diferente hoje aí na live, tá? A gente vai, nesse primeiro momento aqui, recepcionar todos vocês aí da melhor maneira possível. Estamos agora com 20 pessoas online, estamos com o Thiago. Valeu, Thiago. Valeu, obrigado pela cervejinha, hein? Tava uma delícia. Arthur. Quem mais está aqui? Morgana. Morgana, seja bem-vinda. Davi, seja bem-vindo, Davi. Quem mais está aí? A Lilian. O Jefferson Malavase está aí utilizando o Facebook junto com a Lilian. Douglas, grande Douglas. Douglas, se falar nisso, temos que agendar aí no final de ano a entrega do seu famoso livro. Está comigo aqui ainda, tá? Não disponibilizei. Juliana e Clérison, sejam bem-vindos aí também. Nilson. Engenheiro Pedro Henrique Soares, seja bem-vindo, engenheiro. Como é que está aí? Tudo certo? Legal. João Paulo, seja bem-vindo também, João. João Luiz Médico, já falamos, né? André também, seja bem-vindo, André. Então, pessoal, como eu estava falando, hoje nós teremos uma oportunidade que só quem estava no evento realizado no Encontro do Fundidor teve a oportunidade de ver, tá? Nós teremos a oportunidade de assistir aí as dicas, né, do nosso amigo Ricardo Foco sobre como ganhar. Nós falamos bastante na última live sobre custos, sobre como reduzir custos nas nossas empresas, nas fundições, né? Eu trabalho em cima disso há muitos anos, mas a gente sabe da dificuldade que é reduzir custos, né? E aí o Ricardo Foco está trazendo para nós hoje aqui algumas dicas práticas do que realmente podemos fazer para termos essa redução, tá? Estamos com 4 minutos de live, estamos com 25 pessoas aí participando da nossa live. E Robson Barbizan, seja bem-vindo aí. Alex, também seja bem-vindo. Para quem não conhece, o Robson é lá de Monte Alto, certo, Robson? Kleber também está entrando agora, Kleber Pascoal, seja bem-vindo. Anderson Soares, seja bem-vindo, Salgado. Valeu.
Bem, sem mais delongas, vamos iniciar então a nossa conversa com o nosso amigo Ricardo Foucault. Como eu tinha falado, nós vamos deixar o papo fluir aí com o Ricardo, tá? Ao final das palavras dele aí vocês vão colocando aí os questionamentos de vocês e aí a gente vai abrir para um bate-papo rápido aí, tá? Acho que vai dar uma fluidez melhor pro nosso processo. Wagner Mesquita também entrou agora, seja bem-vindo. Isso mesmo, Fundição BB, Robson, é isso mesmo. Então, deixa eu buscar aqui, ver como é que eu busco aqui o nosso amigo Jander. Seja bem-vindo, Jander. E Rafa Minatti, Rafael, seja bem-vindo. Terceira live, terceira vez que o Rafael está aqui conosco, hein? Muito bom os fiéis aí do processo. Sem mais delongas, então, chamando aqui o nosso amigo Ricardo Foucault. Vamos lá. Mais 2 minutinhos aí, e aí a gente já vai estar. Pessoal, essa live, ela é patrocinada aí pelo canal do YouTube Dr. Refugo. Quem não conhece ainda, participa lá. Boa noite, Oi, Fernando, como é que tá? Tudo bem? Tudo bom? Como é que estão as coisas? Oh, muito bem, muito feliz por você ter aceito o nosso convite. E a gente está aí, de uma certa forma, apesar de ser uma coisa antiga, mas inovando aí no ramo de fundição, com as lives, né, com esse processo. Agradeço aí pela oportunidade que o senhor está nos dando de contribuir com o seu conhecimento, muito importante para mim e para nós aqui do setor. Muito obrigado mesmo. Legal. Espero que a gente possa contribuir um pouquinho. Legal. Então, você participou com a gente da última live sobre custos, né, onde eu acho que alguns dos amigos aí entenderam o meu ponto de vista, né, que não adianta a gente vender se o fundido não tiver um custo razoável que me dê lucro, porque a empresa vive de lucro, né, Ricardo? E Sem aí dúvida. a gente conversando um pouco depois disso, você falou, não, eu gostaria de continuar nesse tema, porque é um tema muito relevante, e eu gostaria de dar algumas dicas da minha vivência toda, algumas dicas do que poderia ser feito nas fundições de imediato e que já podem ajudar bastante na redução de custo. É isso mesmo, Ricardo? Isso, essa é a ideia. A ideia é assim, eu tenho muitos anos de visitar muitas empresas, da época que eu tive no IPT, trabalhei um pouco na Metsu, e essa visão de empresas menores, médias e grandes, no fim você acaba vendo que as fundições têm uma capacidade de lucratividade, o negócio de peças fundidas, a gente tem um índice de lucros muito baixo para que a gente possa sobreviver. Então é muito fácil, por pequenos descontroles, eu perder a capacidade de ter uma empresa lucrativa na mão. E é uma realidade que eu encontro hoje em muitas empresas que eu entro, o pessoal casa cheia, trabalhando e não tendo retorno. O cara está trocando dinheiro, o cara está deixando de pagar impostos, poder fechar a conta no fim do mês, e os negócios poderiam estar melhores se a gente fizer a nossa lição de casa. Então, o que eu vou discutir aqui, eu vou tentar apresentar aqui de forma mais ou menos estruturada, são dicas de que lições de casa eu tenho que fazer para que eu aumente a minha capacidade de lucrar. Exatamente é esse o ponto. Tá? Maravilha. Ok, maravilha. Pessoal, eu vou pedir as interações aí, o Foco vai falar. Guarda suas perguntas, a gente vai abrir na sequência para algumas perguntas e aí nós vamos desenrolar o tema junto com vocês. É isso, né, Ricardo? É isso. Eu preparei da apresentação que foi feita ainda esse ano, lá no começo do ano, no encontro de fundidores gaúchos. Eu separei 12 slides que acho que são os mais interessantes para que a gente possa estruturar um pouquinho quais são os diferenciais que a gente tem que ter nas nossas fundições para garantir um pedacinho do mercado. E o que eu faço internamente
para que a minha empresa seja mais lucrativa e eu consiga, além de estar no mercado, de sobreviver, lucrar com isso. Então tem um monte de lições de casa que eu tenho que fazer, né? Essa apresentação foi meio reação que eu tive, as apresentações que eu tenho visto muito constante na linha do a fundição 4.0, a fundição, muitas fundições estão longe disso, muito longe. Para elas chegarem perto do 4.0, elas no mínimo têm que ser lucrativas. Então, o primeiro degrau da escada é esse. Então, nós vamos falar exatamente sobre isso. Como é que eu torno a minha empresa lucrativa para poder, a partir daí, investir em tecnologia, investir em outras coisas. Ok? Só antes de você começar aí, Ricardo, eu acho que esse ponto é um ponto importante, porque as pessoas pensam em 4.0 como sendo a salvação da lavoura, mas na verdade a 4.0 vai ser o reflexo daquilo que a sua empresa é, uma empresa lucrativa e de sucesso, não é isso? Exatamente. Exatamente. E você não alcança esse sucesso do 4.0 se você não limpar a área primeiro. Não tirar todos os seus desperdícios, os erros. Você tem que botar a tua empresa numa direção certa, num nicho certo de mercado, para depois você conseguir alcançar uma imersão maior, um investimento maior. Então, acho que essa lição de casa é o ponto importante, é o ponto de partida para quem está hoje trocando dinheiro, que não é pouca gente que está nessa situação de lucrar 2 meses por ano e perder dinheiro no restante, empatar no final do ano e assim por diante. Entendi. Por favor, fique à vontade, a casa é sua. Legal, então para todos que estão assistindo, como eu disse, o que eu fiz é assim, eu estou separando 12 slides que eu gostaria de discorrer um pouquinho mais. Esses 12 slides estruturaram essa apresentação que foi feita no Encontro Gaúcho, então eu vou me referir a esses slides, eu vou me permitir trocar a câmera para que vocês vejam a tela do meu computador. E aí, se vocês tiverem perguntas exatamente sobre essa apresentação ou outras coisas à parte, a gente faz isso depois, tá ok? Então Maravilha. Deixa eu ver se eu consigo inverter aqui. Vocês conseguem ver a tela aí, né? Sim, legal, estamos vendo. Então, eu iniciei essa apresentação que foi feita lá, discutindo um pouquinho o que as fundições têm que fazer para ter um diferencial das demais. Tem 500 mil fundições espalhadas em qualquer lugar por aí. Como é que eu acho o meu local, o meu nicho de mercado? Como é que eu sou um cara diferente que o mercado me enxerga? Então eu posso trabalhar nesses 6 pontos que estão aqui na tela. Né? Eu posso trabalhar com flexibilidade, ou seja, eu posso ser mais flexível do que as outras fundições, no sentido em que eu trabalho com prazos de desenvolvimento, prazos de entrega menores e aplico com isso um diferencial. Posso ter um preço melhor para isso e me colocar melhor. O único ponto aqui que é fraco nos diferenciais de competitividade é propaganda, no nosso caso. Nós não fundimos para o grande público. Então, para nós, os pontos importantes são os outros 5. Então, eu tenho que ter serviços, eu tenho que ter melhoria na capacidade de atender o meu cliente, né? Posso ter melhoria em termos tecnológicos, eu saio do lugar comum, eu não estou fundindo peça em ferro fundido, cinvento, qualidade normal, a peça sem dificuldade. Não, eu vou pegar uma peça que é, sei lá muito mais complicado, uma peça de bomba, vou pegar uma peça para uso hidráulico, não vou fazer um nodular comum, vou fazer um nodular de alta resistência mecânica, um nodular que tenha uma propriedade de impacto, não vou fazer um aço ou carbono comum, vou fazer aços inoxidáveis especiais. Então, isso eu chamo de uma inovação, é você estar num mercado que um número menor de fundições atinjam, porque você é melhor em alguma coisa. E onde, na verdade, a maior parte das fundições está, não é nestes 4 pontos, mas está aqui, na questão de qualidade e na questão de custo. E você se diferenciar em qualidade e custo é muito difícil. Diferenciação em qualidade significa não dar dor de cabeça para o meu cliente. É ter um nível alto de qualidade, ou seja, não tenho refugos no cliente, não tenho sustos na hora que o cara vai usinar a peça. E o outro diferencial, que é o que todo mundo gostaria, é o diferencial de custo. E aqui é muito complicado, porque como tem você, tem um monte de gente tentando baixar o custo
E quando você baixa o custo, você baixa o teu preço, você perde a possibilidade de ganhar dinheiro. Então, a dificuldade é, eu preciso ter custo baixo para ter preço baixo. Ninguém faz a primeira parte. Ninguém abaixa o seu custo para poder baixar o preço. A pessoa olha para o preço do mercado e fala, eu tenho que estar abaixo de R$10. Põe o preço a 10, mas o teu custo continua em 11. Resumindo, a conta não fecha. Então, esse é um ponto importante que as funções deveriam fazer melhor. Saber qual é o custo real de produção da sua peça. Quando você sabe qual é o custo real, você consegue saber qual peça você está lucrando, qual peça está te tirando lucro. Então, o primeiro exercício importante é esse. Então, é observar esses 5 pontos e saber se eu consigo ser inovador, se eu consigo ter flexibilidade de prazos, se eu sou uma função que tem uma inovação, algo diferente, eu sou melhor para fazer peças que não são as peças comuns. Aqui eu me diferencio, aqui eu consigo cobrar mais. Agora, quando eu caio na vala comum de apenas e tão somente não dar problema e brigar com preço com o meu vizinho, eu estou complicado. Porque eu preciso fazer um trabalho antes que é reduzir o meu custo para depois baixar meu preço. E a maior parte das empresas não faz isso. Então, a gente entra num ponto que é a análise mais importante, que é analisar a lucratividade do meu negócio de fundição. Então, eu tenho 2 pontos importantes. O primeiro deles, talvez seja o mais importante, é eu comparar o custo interno por peça com o preço de venda. Para que eu saiba se eu estou ganhando dinheiro com a peça A e perdendo dinheiro com a peça B. A maior parte das funções não faz isso. Elas trabalham com custo médio por quilo, como custo interno. E aí o preço de venda é baseado nisso. Só que eu tenho peças com grau de dificuldade maior ou menor. Eu tenho custos reais de produção que podem significar que eu tenho muito mais retrabalho em certa peça do que outra. E se eu não analisar isso tudo, eu continuo vendendo uma peça por um preço, sendo que ela me custa mais do que o preço de venda. Então, estabelecer o custo interno com precisão é o primeiro ponto para eu analisar as peças que me são lucrativas e as peças que estão, na verdade, me puxando para baixo. Então, essa é a primeira análise importante para a gente fazer. A segunda análise importante é a análise da própria taxa de lucro que eu vou impor em cada peça. E aí eu tenho que me lembrar se eu estou no mercado de peças especiais, peças mais elaboradas, processos inovadores, legal, eu consigo aplicar taxas de lucro maiores, da ordem de 10%, da ordem de 15%. Mas se eu caio na vala comum de fazer um ferro fundido comum, nodular comum, um aço comum, um ferro cinzento comum, a peça não tem nenhuma exigência maior, nenhuma dificuldade maior, as taxas de lucro para esse negócio caem em torno de 5%. E aqui, meu amigo, 5% de lucratividade significa que qualquer pisada na bola interna, eu estou perdendo dinheiro. Perder 5% porque uma peça é mais difícil, porque me deu mais retrabalho, é muito fácil. Então, este é o ponto importante. Eu tenho empresas sem diferenciais, caem nessa taxa de lucro baixa, e para garantir uma taxa de lucro real, elas teriam que fazer uma gestão muito eficiente. Sem a gestão eficiente, esses 4%, 5%, 6% caem para zero ou para menos qualquer coisa. E aí a função fica naquela situação de estar trocando dinheiro mês após mês. Então, para esse pessoal, ou você salta para um produto especial, com mais dificuldade, entra numa lucratividade maior, e ao mesmo tempo você tem que trabalhar do outro lado, que é fazer a lição de casa, que eu chamo. Melhorar a gestão da sua empresa. Melhorar o controle que você tem de diferentes variáveis dentro da sua empresa, para que a eficiência apareça, para que eu não perca eficiência na hora de produzir. Então eu vou me estender um pouquinho agora sobre essa questão. Como é que eu faço uma gestão de uma função? Cheguei agora numa função, sou o gestor. Como é que eu vou atuar para que a gestão seja eficiente? Então, eu tenho basicamente 3 pontos que eu preciso ter controle. Eu preciso ter gestão da produção,
ter gestão dos custos, que eu acabei de falar, eu preciso ter custos reais para comparar com o preço de venda, e preciso ter uma gestão de tecnologia e de inovação. Não estou falando de tecnologia e inovação, eu não vou fazer nada inovador em relação ao mundo. Eu quero fazer inovação em relação à minha empresa. Eu quero entrar em novos mercados, eu quero fazer coisas tecnologicamente mais avançadas, controles mais avançados. Então, isso eu preciso pensar. Eu preciso sair da vala comum de fazer produtos muito simples. Tá ok? Então, para isso, eu preciso entender um pouquinho, para atuar nesses 3 campos, eu preciso entender um pouquinho de como é que é a composição de custos. Como é que é a composição do preço final de venda da minha peça. Então, o custo de produção, ele tem esses itens, que são os itens primordiais, matérias-primas, insumos, que são coisas que eu compro no mercado, então compras significam quase 1/3 das despesas, aí mão de obra, energia e manutenção, outro terço, que esses todos juntos fazem 2/3 do meu custo, e o terço final normalmente vai para as despesas comerciais, impostos, lucratividade, etc. Então, aqui eu consigo trabalhar muito pouco. Eu consigo trabalhar aqui. Então, o que nós vamos fazer é, como é que eu atuo nesse custo de produção para melhorar o resultado final da minha empresa? Para que eu feche o meu custo de produção em 2/3 do preço final. É isso que vai nos interessar. E para isso, a gente precisa saber quais são os fatores. Então, o que eu estou fazendo aqui é detalhando um pouco as faixas normais de composição de um custo numa fundição. Matéria-prima e insumos respondem por uns 30%, 35%. Mão de obra entre 20% e 25%, depende do grau de automação da empresa. Energia de 8% a 10%, depende se é aço, se é ferro fundido. Manutenção de 4% a 7%, e aí alguns poucos por cento para os custos ditos fixos de administração, RH, segurança, investimentos. Então, quando eu chego a esses números, eu preciso, na verdade, entender que para chegar ao que é o final com 5% de lucro, eu preciso trabalhar em 1% de redução aqui, 1% de redução aqui, 1% ali, já vai aparecer o número para mim aqui. Então, o que eu preciso? Técnicas para melhorar as minhas compras, técnicas para usar melhor a minha mão de obra, técnicas para usar melhor a minha energia. Na verdade, é isso que eu vou fazer atuando para ganhar poucos por cento em cada item desse, para que isso componha no final 4, 5, 6%. E é isso que é o grande trabalho de um gestor de fundição. Ganhar em pequenas parcelas que constituem o meu custo. Então, para a gente ir diretamente para as 5 lições de casa, eu separei as 5 coisas que eu posso fazer objetivamente. O que atua diretamente sobre mão de obra, manutenção e os outros custos fixos, essencialmente é a produtividade. Então, a primeira lição de casa a ser feita é: eu preciso olhar para dentro da minha empresa e saber se os meus equipamentos são parecidos, têm a mesma performance que os meus vizinhos, que os meus concorrentes. Se o meu equipamento está atrasado, meu equipamento quebra demais, meu equipamento dá um rendimento abaixo dos demais, esse é um ponto que eu tenho que começar a pensar em investir para melhorar o rendimento desse equipamento. Depois, eu preciso fazer uma limpeza e uma organização da área. Muitas empresas têm problemas nisso. Acumulam-se máquinas velhas, acumulam-se áreas que eu tenho que ficar desviando, eu tenho movimentações internas que não levam a nada, eu tenho fluxos que são interrompidos, e eu tenho muita movimentação, muita gente trabalhando em tirar uma caixa de um local e mandar para outro local, sem que isso agregue nenhum custo ou nenhum valor ao meu produto final. Então, fazer uma lição de casa em termos de limpeza e organização, e olhar um pouco o fluxo, tirar um pouco os desperdícios, são os pontos mais simples. Não exige investimento nenhum. É basicamente organização e basicamente motivação do teu pessoal interno. E aí, é claro, com isso, eu tenho que fazer melhorias internas, melhorias para redução de desperdício, assim por diante. Então, tudo isso a gente resume no termo Lean Manufacturing. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu preciso arrumar a minha casa, eu preciso limpar a minha casa, tirar desperdício,
estoques intermediários que não levam a nada. Então, esse é um ponto importante. Começa por aí para melhorar e principalmente para motivar os teus funcionários para que eles estejam olhando para o lado de produtividade. Então, esse é o primeiro aspecto importante. Atuando nisso, eu atuo em usar melhor a minha mão de obra e usar melhor a minha manutenção. O segundo ponto importante, como eu disse, matérias-primas e insumos. Matéria-prima é aquilo que incorpora direto na peça, né? Ferros ligas, sucata, ferro-gusa. E insumos, que são resinas, areia, coisas que se perdem, mas que não se incorporam na peça. Aqui eu estou falando de 1/3 do custo da minha empresa. Então, se a minha empresa fatura 1 milhão, 300 e poucos mil eu gasto aqui. E como é que eu estou fazendo essa compra? Da melhor maneira possível? A grande maioria das empresas compra sem uma estratégia clara. O que ela faz é, eu preciso de gusa, eu vou ligar para os caras que me fornecem e vou fazer um leilão que eu quero comprar 10 toneladas, 20 toneladas. E essa não é a melhor maneira de eu comprar. A melhor maneira de eu comprar é quando eu dou tranquilidade para o meu fornecedor. Então eu tenho que chamar meu fornecedor, discutir com ele, fazer uma negociação que dê certeza a ele que eu estarei comprando dele nos próximos 2, 3, 4 meses, para fazer um contrato com esse fornecedor, e isso vai me permitir, ao dar segurança a esse fornecedor, uma capacidade de negociar um valor melhor. Note que se em 30% do meu custo eu ganhar aqui 2% em compras, eu já estou ganhando bastante no resultado final. Isso já se reflete em 1,5% do meu resultado final da peça. Então eu preciso trabalhar um pouco na forma de negociação e na sazonalidade dos custos de matérias-primas. Ok? Legal, Ricardo. O terceiro ponto. Dar uma pausa aqui só para... Claro. Só dar uma pausa rápida aqui, só para elencar quem está aqui no circuito, né? Claro, vamos lá. Eu estou aqui com o Edgar Júnior, Luiz Otávio Reis, que está sempre com a gente, John Schultz, Luiz Renato, Kempis Andrades, Ivan Jesus, Giovanni Laurentino, Tadeu Nascimento, Antônio Júnior, Luciano Paula, Rossano e Eduardo Santos. Nós chegamos a picos aqui de quase 40 pessoas online, nós já estamos com mais de 50 pessoas que passaram pela nossa live. E o Marcelo Conceição está tentando entrar aqui, mas não está conseguindo, Ricardo. Mas nós vamos continuar tentando, ele vai conseguir. Daqui a pouco ele está aí com a gente. Legal. Então, só reiterando aí, Ricardo, pelo que eu estou entendendo, então é o seguinte, a gente tem que parar com a preocupação de pensar lá na frente, na peça final, no defeito lá na frente, e começar a fazer a lição de casa, né? Os 3 primeiros tópicos, pelo que você está apresentando, os 3 primeiros tópicos fazer uma faxina geral e melhorar a produtividade, ganhando em tudo que você puder em termos de produtividade, né? Segundo ponto, você falou das compras, que é comprar com inteligência, comprar aquilo que você precisa, na quantidade que você precisa, e para atender a demanda que você precisa, certo? Certo, e dando segurança ao teu fornecedor que você está com ele para você poder garantir uma compra com custo melhor. Senão você não consegue. Você dá uma segurança que você vai comprar esse mês, o mês que vem, daqui, eu faço um contrato com ele, ele também está tranquilo que ele terá essa venda certa no mês que vem, no outro mês. Então, aí eu consigo negociar valores melhores. E quando você fala isso, tem uma coisa interessante que às vezes as pessoas não levam em consideração, né, Ricardo? Que influi bastante, que é o frete, né? Então, se você faz uma compra numa região e você consegue coletar tudo ao mesmo tempo, você ganhando o frete pode representar aí 5, 10% do valor total do seu produto, não é isso? Exatamente. Essa é uma dificuldade que eu tenho quando falta dinheiro na empresa. Falta dinheiro, eu sou obrigado a comprar picado. Eu não vou comprar o Gusa do mês, eu compro o Gusa da semana. E aí eu tenho um frete toda semana. Eu podia comprar tudo de uma vez. Então, essa é uma questão importante. O frete acaba sendo um tiro no pé. Eu começo a ter que comprar picado e haja motoboy para cá para pegar coisa, haja transporte para cá e para lá. Então, eu gasto muito em transporte. E não é um transporte planejado, é um transporte de emergência. Essa é uma dificuldade. Maravilha. Por favor, continue. Desculpa interromper.
Não, faltam 3, 4 slides só. Então, fora esses 2 primeiros pontos, que são produtividade interna e compras, o terceiro ponto é um ponto que a grande maioria das empresas não dimensiona. E se eu não dimensiono, eu não tenho como fazer um controle, que é o retrabalho. Né? Retrabalhar uma peça é um custo que, se eu não avaliar, ele só encarece o meu produto. E eu não sei que aquela peça é mais difícil, exige uma solda, exige algum tipo de retrabalho, e isso vai me penalizando com o uso de pessoas, a produtividade cai. Então, o primeiro ponto importante quanto a retrabalho é avaliá-lo, é ter avaliações do custo de retrabalho. Por exemplo, em fundições de aço, é muito frequente eu utilizar solda para reparar problemas de inclusões, de rechupes. Se eu não controlar esse uso de solda, a peça fica passeando na rebarbação, do setor de solda para o setor de rebarbação, eu fico soldando 2, 3 vezes diferentes posições de uma peça. Então eu preciso saber disso, para que eu melhore o processo da primeira vez, eu não erre na execução da peça, e num segundo momento eu preciso avaliar o retrabalho geral, como é que está, porque engenharia de processo precisa trabalhar nessas peças. Então, avaliar a causa e a melhoria de processos é muito importante. Para isso, eu tenho que saber que eu estou gastando com retrabalho uma certa porcentagem. Então, fundições de aço, por exemplo, com solda, utilizam quilos de eletrodo por tonelada produzida. É um jeito de eu avaliar se o meu retrabalho melhorou ou piorou no mês passado em relação a esse mês, e assim por diante. Terceiro ponto aqui é, obviamente, melhorar o meu controle de processos. E é inacreditável a quantidade de gente que, na área de engenharia, tem processo de simulação e usa mal o processo de simulação. Nós estamos num ponto, hoje em dia, que a simulação consegue reproduzir com muita perfeição o processo de preenchimento da peça, que geram inclusões, que geram turbulência, e os processos de solidificação, que geram os rechupes. E eu continuo vendo esses defeitos acontecerem sem que a engenharia de processos tenha conhecimento de porquê. Porque as análises dos simuladores estão sendo feitas de forma não efetiva. Eu não estou utilizando efetivamente a simulação para melhorar o meu processo. Então, usar bem a simulação é um ponto importante. O investimento que a empresa tem que fazer é exatamente na engenharia de processos, é exatamente em ter a simulação, exatamente em ter especialistas que entendam da simulação. Aí eu consigo fazer um processo que é capaz, que eu entro com peças novas, saio com peças boas lá no final. Tá ok? Maravilha. Obviamente, junto com o retrabalho existe o refugo dói mais, é peça que eu não vou conseguir reutilizar, vai para o chão, então normalmente as empresas medem refugo, mas elas não sabem avaliar se o nível de refugo é bom ou não. Quanto é um nível de refugo bom? Quanto é um nível de refugo aceitável? Veja, numa empresa que tem 5% de lucro, se eu tiver mais do que 3% de refugo, eu estou perdendo toda a minha lucratividade em termos de refugo. Então eu tenho que trabalhar com números dessa ordem. Na ordem de 2%, 3% regularmente. Então eu tenho que avaliar muito bem quais são as causas desse refugo e melhorar o processo. Qual é a melhor maneira de melhorar o processo? Novamente, o uso de simulação. Então a simulação e a boa utilização da simulação, para mim, é uma das ferramentas mais importantes que as fundições deveriam atuar, deveriam analisar muito bem antes de colocar uma peça a ser produzida. E o reflexo que o refugo tem, ele faz com que eu perca todo o insumo que eu usei na peça refugada, toda a energia, a mão de obra utilizada e a manutenção utilizada. Ela tem um impacto muito grande no custo. E é claro que o retrabalho é só um pouco menor. Eu só não perco o insumo, mas todo esse resto eu passo a perder, porque eu estou utilizando muita mão de obra para corrigir. Então eu diria, o uso de simulação tem que ter uma coisa generalizada e muito bem feita e com detalhes. Tá? E o último ponto, para mim, os fundadores têm que ter uma consciência que o investimento em tecnologia, em diferenciação de produtos, vale a pena. Eu tenho que sair do lugar comum de estar fazendo peças que não têm grandes dificuldades técnicas. Né?
os processos têm que ser os mais produtivos, eu tenho que desenvolver processos inovadores para poder fazer peças mais difíceis, com necessidade de desenvolvimento. E para isso eu não posso ter prazos alongados, nem nada disso. Então eu preciso fazer rapidamente desenvolvimentos em peças difíceis. Isso é que vai me dar um ganho em relação à alta tecnologia e à inovação. Então, para mim, quando eu saio da peça comum, eu consigo aumentar a taxa de lucratividade que eu cobro na minha peça final. E esse é um ponto importante. Então, aqui eu tenho que trabalhar muito bem, corrigindo todos os descontroles e melhorando o índice de refúgio e de retrabalho. Então, como grande resumo, para mim, esse é o quadro que eu deveria trabalhar. Se eu fizer a minha lição de casa, trabalhando nesses 5 itens, suando a camisa para ganhar em produtividade, ganhar em compras, diminuir retrabalho e refúgio, e trabalhar num diferencial de produtos melhores, que me deem mais lucratividade, eu consigo certamente aumentar a lucratividade da minha empresa. E isso vai me permitir novos investimentos e lá na frente chegar naquilo que todo mundo quer, ser uma empresa lucrativa e chegando na fundição 4.0. É isso que eu tinha a apresentar como pontos importantes. Eu queria agora abrir para perguntas, não sei se você já está recebendo, Fernando, ou você quer deixar abrir para o pessoal conversar, etc, etc. Ok? Vamos abrir aí, mas antes de abrir, eu gostaria de citar aqui algumas pessoas que estão conosco, Ricardo. O Henrique Strapazon, o Edinho Silva, o Friedrich da FZ Prime, o Marlon Bombi, o Alex Pereira, o Cleiton Silva, o Marcelo Gonçalves, o Daniel Almeida, e esses que entraram agora por último aí, um abraço. O 4x4 Trilhas, que é alguém da área de fundição, mas eu ainda não descobri quem é. Eu vou descobrir em breve. Com certeza é alguém aí que gosta de moto. O Tadeu Nascimento também está com a gente. Ricardo, antes de abrir a palavra, eu gostaria para nós sairmos de cima do muro, algumas considerações aqui importantes que eu acho que tem tudo a ver com custo e a gente precisa dar essa visão, pessoal. Então, por exemplo, refúgio ideal. Quando a gente fala em refúgio ideal, uma fundição de ferro fundido, moldagem automatizada. Quanto que seria um refúgio considerado ok numa fundição nesse padrão? Para tipo de produto que a rentabilidade, a lucratividade é da ordem de 5%, como eu falei, eu não posso admitir refúgio maior que 3%. Se eu tiver com mais de 3%, eu estou jogando o meu lucro fora. Então, 2,5%, 3% é o limite do que é possível ser admitido numa fundição seriada desse tipo. Legal, legal. E no caso de uma fundição de alumínio sob pressão, peças seriadas, grandes volumes, peças de até 1 quilo. O refúgio nesses casos tende a ser menor. Eu preciso me preocupar um pouco com o retrabalho para esse tipo de peça, mas normalmente 2%. São processos que são muito repetitivos, já eles dependem de máquina, então o certo é eu ter regulagens de máquina, regulagens de canais, regulagem de sistemas, para que eu não tenha variações. Então, o número 2% é o número que deveríamos perseguir com bastante firmeza. Tá? Entendi. E uma outra questão, um outro setor totalmente diferente. O setor de aço. A gente sabe, a gente falou na última live, que o setor de aço não tem refúgio, né? O setor de aço tem retrabalho, né? Não é bem assim, quer dizer, eu tenho muito mais retrabalho que os outros, eu tenho a possibilidade da solda, mas eu ainda tenho refúgio, né? Eu tenho peças que têm trincas muito grandes, têm defeitos muito grandes que não vale a pena, defeitos muito profundos que não vale a pena a gente recuperar. Mas sim, eu deveria estar trabalhando com índices aí unidos, digamos, de retrabalho, coisa da ordem de 2 quilos para cada peça. Claro que quem faz peças menores tem um prejuízo maior nesse sentido, mas esse número é o número a ser perseguido para retrabalho.
2 quilos. Para peças muito pequenas, até 3 quilos por tonelada é um número considerado bom de solda. E Deu refugo uma, tende a ser deu da ordem uma, de 2 a 3%. tá, deu uma cortadinha na hora que você falou das peças grandes. Quantos quilos por tonelada na peça grande? Então, em peças grandes, eu tenho menos tendência a usar solda. Então, tipicamente, 2 quilos por tonelada, 2 quilos de solda por tonelada é um número a ser perseguido. Para peças menores, quando eu fundo aço, peça de 10, 15, 20 quilos, com certeza eu preciso de mais. Então, aí 3 quilos e pouco é o número que normalmente a gente tem. Entendi. O Tadeu está falando aqui em média anual em torno de 2,5% a 3%. Ok. Conheço fundições que são automatizadas com inoculação no jato, que conseguem trabalhar abaixo de 2, né, Ricardo? 1,60, Sim. 1,50. Mas aí nós já estamos falando de um patamar de controle um pouco melhor, com máquinas mais modernas, né? Com o uso de alguns recursos tecnológicos um pouco mais avançados, né? Como, por exemplo, aquele pessoal que utiliza aquele software para ver a composição química no momento do vazamento, composição química e temperatura, né? No caso das diesel, né? Que aí você tem ali um controle. Se você não tiver na temperatura, na composição química correta, ele interrompe o vazamento e então você não tem perda, né? Tem alguns outros softwares Então, que verifica também a parte de molde, né? Que nós já falamos também, que ele lê o molde. E aí, se o molde não tiver perfeito, ele não vaza, descarta o molde, não vaza. E isso tudo acaba de alguma maneira ajudando a diminuir o refúgio da peça final, né, Ricardo? exatamente. É uma questão importante a gente entender que a qualidade de moldes e de machos reflete diretamente a qualidade superficial da peça. Todo investimento que eu faço para melhorar a qualidade do molde e do macho na pintura, eu estou melhorando, na verdade, e facilitando a vida da minha rebarbação e diminuindo o meu retrabalho. Isso vale para ferro, vale para aço. Moldes de boa qualidade, machos de boa qualidade, qualidade superficial boa para esse tipo de moldes com macho. Faltam muitos controles nas fundições relacionados a grau de nucleação, a nível de facilidade de nucleação de grafita em ferro fundido. Então, poucas fundições trabalham com controle adequado desse grau de nucleação e é um controle relativamente fácil de ser feito do metal base com análise térmica e poucas empresas usam. Isso faz com que eu tenha um controle da efetividade da minha inoculação, de que o meu material vai ter um momento de expansão sempre no mesmo momento durante a solidificação. E quando eu não controlo esse tipo de coisa, eu tenho surpresas, eu tenho expansões prematuras, tenho expansões atrasadas. E isso vai gerar os defeitos de rechupe na peça que eu produzi ontem, que estava tudo bem, eu tive 100% de peças ok, e no dia seguinte eu começo a ter peças não ok, porque alguma coisa variou. As principais variáveis são o molde, temos de rigidez, e o grau de nucleação. E a gente não controla o grau de nucleação sistematicamente. A análise térmica é um processo bastante útil para isso. Eu vejo muito pouca aplicação nas fundições e elas deveriam se preocupar mais com isso. Sim, estamos numa batalha aí agora para aplicar. Vamos fazer uma campanha. Vem análise térmica para fundição de ferro fundido. Estamos precisando. Deixa eu só retomar aqui, o Alexandre, nosso amigo Alexandre Dias, ele pergunta como fica o rendimento metalúrgico na hora de aferir os custos da peça. E eu emendo junto com a do Wagner Mesquita, que fala vários fatores como a relação metal-molde, né? Então, o que você pode falar sobre o rendimento metalúrgico e a relação metal-molde aí, no caso do custo, o impacto desses itens no custo? Veja, tem números que são números típicos, né? Rendimento metálico para aços, as empresas trabalham hoje com números que vão de 60% a 65%. Tá?
poucos casos eu consigo ter muito mais do que isso, usando luvas e tudo mais, mas normalmente entre 60% a 65% são os números típicos. E para ferro fundido, números que são de 70% a 80%, dependendo se são ferros fundidos cinzentos ou nodulares. Para peças mais grossas, eu consigo até subir mais esse número, chegar até próximo de 90%. Então, isso é o rendimento metálico. Isso eu estar otimizando o meu processo de alimentação e de preenchimento, e geralmente o uso de simuladores me ajuda nesse sentido. A questão de relação metal-areia é um pouco diferente, ela depende muito da adequação que eu tenho da minha peça fundida em relação ao tamanho do meu molde, tamanho da minha caixa. Então eu preciso tomar bastante cuidado com isso, né? Ocupar bem os volumes das caixas, para que eu tenha rendimentos que normalmente são da ordem de 4:1, 5:1 de areia para metal. Mas normalmente a relação é por aí. Abaixo de 3, dificilmente eu consigo trabalhar bem, e acima de 5 eu estou desperdiçando, com certeza, em termos de peso do molde. Entendi. O Fábio Rampasso, da Fundição Indianápolis, nosso amigo, ele fala assim, é muito complicado conseguir uma boa negociação em gusa, resina, mesmo fazendo programação. Energia elétrica também não tem como negociar muito. E esses três, acredito, serem sempre os que mais impactam em termos de preço, né, Ricardo? Na verdade, não. Na verdade, sucata de aço é uma coisa que você pode fazer uma negociação melhor, ferros liga melhor, refratário você pode fazer uma negociação melhor. Então, claro, você não consegue para grandes distribuidores, grandes multinacionais, ter uma negociação aberta desse tipo. Mas você com certeza compra ferros ligas, inoculantes, nodulizantes, picados em diferentes fornecedores, que se você concentrar em um só e trabalhar em termos de contrato, em termos digamos, uma compra direcionada, você consegue ganhar alguma coisa. E veja, o que nós estamos falando 2% é o ganho que nós estamos esperando, 3% é o ganho que nós estamos esperando. Como isso é 1/3 do valor, cada 3% que eu reduzir, eu estou ganhando 1% no resultado final. E é isso que eu estou buscando. Pequenas variações, pequenos ganhos, para me darem o resultado final lá na frente. Mas concordo que com resina é mais difícil, com energia é muito mais difícil de eu negociar. Não, certo. Eu também acho que esse é um ponto que a gente acaba ficando aí. Se bem que, assim, quando a gente fala em resina e os itens que a gente não tem como negociar o preço, a gente ainda tem como trabalhar em cima de mitigar e reduzir o uso ou de melhorar o rendimento, não é isso, Ricardo? Então, por exemplo, sem dúvida. Se eu não consigo baixar o custo da energia elétrica, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar para melhorar o rendimento das minhas máquinas, reduzir as perdas, reduzir as perdas para a rede, todos esses custos associados, não é isso, Ricardo? E às vezes até coisas mais simples, né, Fernando? Se você trabalhar com o seu forno sempre cheio, ele tem rendimento muito melhor do que se eu trabalhar com corridas menores. Né? Se eu trabalhar continuamente com o meu forno, inclusive a hora de almoço, é muito melhor do que eu desligar esse forno para recomeçar num segundo turno. Então eu tenho que otimizar essas questões. Eu tenho que ter um segundo forneiro que vai me ajudar a ter esse forno indo de forma contínua. Um auxiliar que fica durante a hora do almoço do forneiro. Mas pequenos detalhes desse tipo, tem sistemas mais avançados que eu consigo manter o calor num forno e tá direcionando parte da energia para outro forno. Então eu estou sempre trabalhando com o meu equipamento em 100%. Em 100% os rendimentos são maiores. Então sempre que eu reduzir a velocidade do forno 1, o excedente de energia eu estou direcionando para o forno 2. E isso faz com que eu já pré-aqueça a próxima carga. Então, são pequenos detalhes, mas que melhoram o teu rendimento final no final do mês, no final do período que você está avaliando. Lembrem-se só dessa questão. Nós estamos buscando um rendimento de 4, 5%. Então, se eu ganhar 0,5% em energia, 1% em custo, 1% em produtividade, isso já vai me dar 3, 4% de lucro no fim do mês. E é aí que eu erro também.
Porque se eu desperdiçar na compra, na energia, na produtividade, no retrabalho, eu como todo o meu lucro. Então, como o lucro é muito pequeno, eu tenho que estar de olho em tudo isso, otimizando todas essas etapas. Esse é um recado importante. Tá certo? Legal. A outra coisa é olhar para as peças que de fato estão me dando prejuízo. Quando eu olho no meu portfólio de peças que eu produzo, certamente eu tenho peças piores e melhores. Se você perguntar para os seus funcionários, vamos produzir aquela, aí ele fala, aquela peça é chata. Pode ter certeza que ela é uma peça que tem retrabalho, que ela tem rendimento mais baixo, que ela é difícil de produzir e que ela está te custando mais do que você cobrou do teu cliente. Então, o resultado é, se eu não fizer uma análise crítica do meu portfólio de peças e não melhorar as que são ruins, eu tenho que renegociar com o meu cliente, aumentando o preço. Ou pulando fora, devolve o modelo e fala, prefiro não fazer do que fazer uma coisa que está me tirando o resultado. Então essa é a questão. Todos têm que fazer uma análise do seu portfólio antes de tudo. Legal. Só ficar com peça lucrativa, não com peça que dá prejuízo. Legal. Melquisedeque entrou agora, Melquisedeque de Galho. Tem uma questão aqui que o nosso amigo, deixa eu pegar aqui, Wagner Mesquita, está falando um pouco sobre resina, né? E a resina tem vários tipos, cada um tem a sua complexidade. Eu vou citar mais um ponto, Wagner. Esse assunto é tão complexo que eu vou trazer aqui com a gente um especialista em resina para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Não vai dar para a gente se aprofundar muito, estamos chegando aí nos últimos 8 minutos de live, então realmente não dá para a gente adentrar muito na questão da resina, né, Ricardo? A única coisa é que a resina nós temos duas preocupações básicas, né, Ricardo? Nós temos a questão do uso, que as pessoas às vezes não controla o uso dela em termos percentuais, isso é um erro. Não controla as perdas, ou seja, aqueles moldes que eu joguei fora, é resina que eu estou jogando fora. Mesmo que ele quebrou e não fundiu, mas estou jogando fora. E outra coisa é o descarte dessa areia, porque às vezes eu estou usando uma resina que eu consigo recuperar 90%, e às vezes eu estou usando uma resina que eu só consigo recuperar 40%. Então, isso de alguma maneira vai impactar bastante o nosso custo, né, Ricardo? Exatamente, eu tenho que olhar todos esses aspectos. Eu acrescentaria mais um, que é o que a gente pouco faz. Em muitos casos, a gente escolhe a resina pelo preço. A gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes resina de preço baixo significa qualidade de molde, qualidade de macho pior do que eu poderia ter. E quando eu opto por esse lado de economia na resina, eu dou um tiro no pé, porque a qualidade superficial da minha peça piora, eu tenho muito mais trabalho na rebarbação, a produtividade na rebarbação cai, exige muito mais retrabalho para obter a mesma peça. Então, sempre trabalhem com o melhor possível para ter um molde de qualidade, né? Um macho de qualidade. Isso vai sempre refletir numa peça melhor no final. Mesmo que eu gaste um pouco mais no primeiro momento, mas eu estou evitando de gastar na última etapa, que é o acabamento, onde eu tenho mais mão de obra em todas as fundições. É onde eu mais gasto em mão de obra, é no acabamento. É isso aí. Então, de maneira geral, acho que a gente conseguiu cumprir o nosso combinado aí. Pessoal que tem alguma colocação, alguém mais? Cleiton colocou aqui, um dos grandes custos que tínhamos, no caso dele lá, os escassos de areia verde, principalmente por usar muita macharia. Esse era um custo pouco abordado. Realmente, muita gente utiliza areia verde, mas utiliza uma quantidade grande de macharia, né, Ricardo? Sem e aí, dúvida. não tendo um sistema adequado de recuperação da areia, você vai ter que descartar, porque a macharia, se passar de um determinado volume, ele começa a ser um contaminante da areia verde, né, Ricardo? Sem dúvida, essa é a questão importante. Tem custo alto, às vezes é desconsiderado, e é um contaminante que me atrapalha as propriedades da areia verde. Sim. O Jefferson que está aqui com a gente está falando que treinamento o Jefferson é terrível, ele não deixa a oportunidade, Ricardo, de vender o peixe. Treinamento para as equipes de fundição é fundamental. Mas eu concordo plenamente com ele, quer dizer, não adianta, não adianta querer economizar nas questões. Economizar na resina é um tiro no pé, economizar com mão de obra é um tiro no pé. Você precisa ter gente boa, uma engenharia de processos forte, uma pessoa que atua fortemente em entendimento de simulação, é o cara que vai te dar resultados no final do mês.
Ele pode custar num primeiro momento, mas ele vai te responder com qualidade final. É isso que você precisa. Não ao contrário, não economia. Você tirar o cara mais caro porque ele é caro. Desculpa, analisa quanto de fato ele vale para a tua empresa. Esse é o ponto importante. Então, concordo com o Jefferson que cursos, pessoas bem treinadas são importantes na função. E, em particular, eu enfatizaria o uso de simulação. Para quem tem, use melhor. Tenha a simulação. Isso é fundamental. Sim, porque a simulação é, como nós falamos nos primeiros dias, na primeira live, ela é simplesmente uma ferramenta, né? Então, eu posso fazer uma obra de arte com uma ferramenta, como eu posso simplesmente bater e fazer uma coisa feia. Então, é uma ferramenta que as pessoas têm que estar aptas a trabalhar, não é isso? Precisam saber usar para tirar tudo dela. Esse é o ponto. E ela é capaz. Se eu tiver gente boa, eu tiro bastante dela. Nós temos uma questão aqui do Arthur, ele está colocando o seguinte: contabilizar refúgio como preço final de venda seria o correto? Não contabilizar refúgio como preço final de vendas, mas o refúgio tem que ser contabilizado sim em cima do seu valor final. Então, se eu perco lá, aí é a minha visão, depois você coloca a sua, Ricardo, mas se eu tenho uma perda de 2 peças e eu estou vendendo 100, o meu custo tem que estar contemplando as 102 peças que eu precisei produzir, certo ou não? Sem dúvida, e eu não estou perdendo tudo, mas uma parte importante que eu recupero é só matéria-prima metálica. Quando eu jogo fora uma peça, eu joguei fora a mão de obra, todo tipo de controles que eu tenho, todo tipo de custo fixo que estava envolvido nela, todos os insumos são perdidos. A única coisa que eu recupero é a matéria-prima metálica. Então tem que pensar nisso. Ela é um custo muito alto. Cada quilo que voltou, tô dando um custo bastante grande. Dos 65% do custo, só 10 ou 15% eu recupero. Então, quase que 50% do preço final eu tenho que colocar como custo naquela peça. Legal, legal. O Wagner está mais uma vez falando aqui com a gente que vai explicar para o cliente que a resina, a economia de resina é tiro no pé, né? A maioria das fundições não se preocupa com o preço da resina e não se preocupa com o retrabalho de peça. Por isso nós estamos aqui e continuamos batalhando nesse ponto, né, Ricardo? Justamente para ver se a gente consegue mudar esse cenário, né? Exatamente. As grandes realidades que eu tenho encontrado em fundições são essas. O pessoal tem simulador e usa pouco, e o pessoal não controla retrabalho de jeito nenhum. Todo mundo controla refúgio, mas retrabalho, quanto de peça, não sei, não, a gente não avalia, não avalia horas, não avalia solda, não avalia tempo de rebarbação, nada. Então, isso é muito complicado. Se eu não meço, eu não sei controlar. E aí eu nem sei se eu estou gastando mais ou menos. Eu deveria olhar isso com bastante carinho. Sim. Não esqueçam da grande questão, né? O lucro que você espera lá no final é 5, 6%. Então é fácil perder 1 ou 2 em produtividade, 1 ou 2 em retrabalho, 1 ou 2 em refúgio. E acabou o teu lucro. Você está trocando dinheiro. Se você tiver peças que te dão mais retrabalho, te dão um pouco mais de custo e você não percebe isso, você vai incidir em peças que vão puxar teu resultado para baixo. Por isso que eu digo, a primeira coisa importante é tenha o custo real de cada produto que você faz. E compare isso com a tua peça em termos de preço de venda. Eu tenho que ter peças só lucrativas. Se eu tenho peças, algumas lucram e outras não, essas que não eu tenho que redirecionar. Ou eu melhoro o processo para ela lucrar, ou eu renegocio o valor com o meu cliente, ou eu devolvo o modelo, que não adianta fundir coisa para trocar dinheiro, para tirar dinheiro da minha empresa. O negócio de fundição tem que ser lucrativo. E esse é um ponto que a nossa realidade da fundição vai mudar, Ricardo, no dia que as fundições tiverem essa coragem de ligar para o cliente e falar: estou devolvendo seu modelo porque sua peça não é interessante para o meu negócio. Então acho que aí é onde a coisa vai começar a mudar. O Wagner Mesquita colocou mais um ponto importante que ninguém fala, inclusive nós, que é sobre jateamento, que ninguém leva em consideração também, né, Ricardo? E o jateamento, dependendo da resina, dependendo do processo, tem tudo a ver, é um custo elevado. Também nós vamos ter que ter uma live para isso. Pessoal, temos 20 segundos para nos despedir. Ricardo, um prazer estar com você novamente, vamos nos falando. Muito obrigado por tudo, tenha uma boa noite. Você tem 5 segundos para despedir da moçada aí. Tchau, gente. Obrigado pela atenção. Se alguém tiver pergunta, direcione ao Dr. Refúgio.
Obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu, Ricardo. Valeu, Reinaldo.